Isabel faz pulseiras com bolinhas pretas e brancas igualmente espaçadas entre si. Girar ou refletir a pulseira não produz uma pulseira diferente. A figura mostra uma mesma pulseira em 3 posições diferentes sobre uma mesa. Então, esta aqui é a nossa pulseira ilustrativa. Veja que esta outra versão aqui, que foi girada, a gente pegou isso aqui e girou aqui, essa aqui foi para cá, essa para cá, ela vai ser considerada a mesma pulseira, bem como você refletir, como se tivesse um espelho aqui, você refletir as posições das bolinhas também vão representar a mesma pulseira. Dito isso, vamos ver o que nós temos que fazer nos itens. Item A. Com 2 bolinhas pretas e 2 brancas, Isabel consegue fazer apenas 2 pulseiras diferentes. Represente essas pulseiras na figura abaixo, pintando as bolinhas pretas. Vamos pensar, então, com esse raciocínio, como nós podemos pintar essas figuras aqui. O enunciado já facilita nosso trabalho e diz que existe exatamente 2 pulseiras diferentes. Vamos pensar o seguinte, observe que aqui no desenho que foi feito ilustrativo, quando eu tenho 2 bolinhas pretas, uma do lado da outra, o que acontece é que se eu refletir, eu posso refletir aqui por cima também, essas bolinhas elas vão representar a mesma pulseira quando tiver 2 juntas, uma junta. Então nós vamos fazer o seguinte raciocínio. Como nós temos aqui de colocar 2 bolinhas pretas e 2 brancas, vamos separar em casos. Os casos em que tem 2 bolinhas pretas, uma do lado da outra, e o caso em que você tem bolinhas pretas que não estão uma do lado da outra. Então vamos começar com o primeiro caso. Ó. Vou escolher essa bolinha aqui para ser preta. E eu quero que a outra bolinha preta esteja do lado. Se essa bolinha preta está aqui, a outra bolinha preta obrigatoriamente tem que estar aqui, aqui ou aqui. Se ela estiver aqui, por exemplo, veja que como eu posso ficar girando essa pulseira aqui, ó, posso girar quantas vezes eu quiser, não importa quais outras posições eu coloque. Se eu colocasse, por exemplo, aqui só para ilustrar, aqui, ó, se eu pintasse esses dois aqui de baixo, essas 2 pulseiras seriam iguais, que eu ia conseguir girar. Então, se eu colocar 2 bolinhas pretas uma do lado da outra, eu só vou ter uma possibilidade que vai ser essa aqui, a menos, obviamente, reflexões e rotações. E agora, se eu separar as bolinhas pretas, vou de novo pintar a bolinha preta aqui, e agora eu não quero que elas estejam juntas. Bom, para a segunda bolinha preta não estar junto à primeira, não pode estar aqui nem aqui. Logo, só pode estar aqui. E, de novo, pela questão da reflexão e rotação, esta aqui vai ser a única possibilidade. Por isso que para esse item A, nós temos essas 2 possibilidades aqui, que estão representadas aqui embaixo. Ou eu pinto 2 bolinhas pretas, uma do lado da outra, ou então eu pinto bolinhas pretas que estão opostas uma à outra, e qualquer outra possibilidade de preencher essa pintura das bolinhas vai ser equivalente a uma dessas 2. Item B. Quantas pulseiras diferentes Isabel pode fazer usando 3 bolinhas pretas e 3 bolinhas brancas? Agora a situação complica um pouco porque a gente não tem apenas 4 bolinhas, a gente tem 6. Vamos adotar essa mesma estratégia que a gente fez no item A. Vamos pensar em como a gente faz para deixar as bolinhas juntas ou separadas. Nesse caso específico, nós vamos ter 6 bolinhas, né? E dessas 6 bolinhas, o que está acontecendo? Nós precisamos de 3 pretas e 3 brancas. Vamos tentar escolher as posições nas quais nós podemos colocar as bolinhas. Primeiro, a gente fez o que no item A? A gente pensou, vamos pensar primeiro nas 2 bolinhas pretas uma do lado da outra e depois nas 2 separadas. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos pensar nas 3 bolinhas pretas juntas, 2 bolinhas pretas juntas e outra separada, e nas 3 bolinhas pretas separadas. Vamos começar com esse caso aqui. Eu quero juntar as 3 bolinhas pretas, todo mundo está junto um lado do outro. Tá, então eu vou escolher aqui uma posição. Essa aqui vai ser preta e essa preta. Tá? 3 bolinhas pretas juntas umas das outras. Veja aqui, não importa como eu gire aqui, qualquer outra configuração de 3 bolinhas pretas juntas uma do lado da outra vai corresponder a essa, pelo mesmo princípio do item anterior. Se eu pintasse, por exemplo, essa e essa, você rotaciona, gira aqui, por exemplo, e chega nessa configuração. Ou seja,
Só tem uma configuração possível, no qual nós temos 3 bolinhas pretas, uma do lado da outra. Então, para esse primeiro caso, nós temos uma possibilidade. Agora, vamos fazer 2 bolinhas pretas. Vou escolher 2 bolinhas pretas simultâneas aqui, ó, esta e essa vizinha aqui. A pergunta é, onde que pode ir a terceira bolinha preta de forma a não ter configurações iguais? Bom, se ela não pode estar junto, né, não pode ter uma terceira bolinha preta junto dessa aqui, elas obviamente não podem estar nem nessa configuração e nem nessa. Sobrou então 2 possibilidades, né? Ou ela está pintada aqui, a outra bolinha preta, ou a outra opção seria pintar esta outra aqui. Só que observe, se a gente pintar essas aqui assim, o que vai acontecer é que esta aqui, se eu fazer uma reta aqui, ó, essa aqui vai ser a reflexão dessa, tá vendo? Porque essa bolinha branca aqui eu refleti a preta aqui, tá vendo? A preta aqui, agora a preta tá aqui. Então essas 2 possibilidades aqui são as mesmas. Isso quer dizer que a única chance de eu pintar as pulseiras de modo que 2 bolinhas pretas fiquem juntas e uma separada é esta que está aqui, porque a outra que seria possível pintando aqui é a reflexão dessa. Então, para esse caso, eu tenho uma possibilidade também. E agora, se eu separar todo mundo, nenhuma bolinha preta está junto, ó. Para as 3 bolinhas pretas estarem separadas, nós sabemos que se eu escolho uma aqui, uma bolinha preta aqui, essas 2 têm que ser brancas. Então, se essas 2 aqui têm que ser brancas, essa aqui tem que ser preta. E de novo, se essa aqui é preta, essas 2 são brancas, então que tem que ser preta é essa. E aí, pelo mesmo raciocínio dessa primeira opção aqui, obviamente, se eu girar, eu vou conseguir obter qualquer outra configuração de bolinhas pretas separadas. Até porque, pela geometria da pulseira, por ela só ter 6 possibilidades de bolinha, essa é a única opção de pintar metade delas de preto. Então, eu tenho uma opção para as bolinhas separadas. No total, eu tenho 1 mais 1 mais 1, 3 possibilidades, e esta é a resposta para o item B. E aqui segue, inclusive, um desenho mais bonitinho com cada uma dessas 3 possibilidades. Aqui com as 3 bolinhas juntas, aqui com 2 bolinhas pretas juntas e uma separada, e aqui com as 3 bolinhas pretas separadas. Item C. Quantas pulseiras diferentes Isabel pode fazer usando 4 bolinhas pretas e 4 bolinhas brancas? Agora temos mais bolinhas ainda, temos 4 pretas e 4 brancas. Qual que vai ser a ideia nesse nosso caso aqui? Vamos adotar um raciocínio parecido ao que nós fizemos nos itens A e B. Como que nós vamos fazer? No item A e B a gente pensou, quando eu tenho todas as bolinhas pretas juntas, tenho todas juntas menos uma e assim por diante. Aqui a gente vai ter 4 casos, né? Como eu tenho 4 bolinhas pretas, eu posso pensar, as 4 bolinhas pretas está todo mundo junto. Posso pensar também que 3 bolinhas pretas estão juntas e uma está separada. Posso pensar que 2 bolinhas pretas estão juntas e posso pensar na situação em que todas estão separadas. Vamos agora analisar cada um desses 4 casos e ver o que a gente consegue fazer. Vamos começar pensando nessa situação de 4 bolinhas juntas. Se as 4 bolinhas forem juntas, não vai ter muito o que fazer. Ó. Eu posso simplesmente pintar as 3 uma do lado da outra aqui, as 4, aliás, uma do lado da outra, e qualquer outra configuração de 4 bolinhas pretas juntas, eu só vou ter a obtenção dessa opção inicial aqui por reflexão, no caso, rotação. Então aqui, quando eu tenho 4 bolinhas juntas, as 4 bolinhas pretas juntas, tem uma opção só. Agora vamos analisar quando eu tenho 3 bolinhas pretas juntas. Se eu tiver 3 bolinhas pretas juntas, vamos escolher 3 aqui. Então essa aqui não vai ser mais preta, essa aqui vai ter de ser branca. Se 3 bolinhas pretas estão juntas e a última está separada, obviamente, a nossa bolinha preta não pode estar aqui nem aqui. Então temos 3 opções para ela. Né? Ela pode estar aqui, aqui e aqui. Será que vai gerar 3 possibilidades? Vamos ver. Ó. Pintei essas 3 aqui. Eu posso pintar esta, ou também eu posso fazer o seguinte, pintar essas 3 e pintar aqui, né? Eu estou separando aqui para facilitar o raciocínio, ó, separando essas 3, analisando essas 3 bolinhas daqui. E eu posso pintar aqui, ó. Aqui eu pintei esta, falta pintar aqui do meio, né? Eu posso pintar essa do meio. Observe o seguinte. Lembra que no item B a gente traçou uma reta, um segmento aqui no meio e viu que uma é a reflexão da outra? Se eu traçar um segmento aqui no meio, traçar aqui, na verdade, no meio dessas bolinhas,
Veja que se eu girar esta figura com esta, se eu refletir em relação a esse segmento que eu fiz aqui, esta bolinha preta vai para essa, tá vendo? Eu refleti daqui para cá, como se fosse um espelho. Então, como esta bolinha preta é reflexão desta, essas duas possibilidades são exatamente as mesmas. Logo, nesse caso específico, essas duas opções só dão origem a uma pulseira, que é esta pulseira aqui. E esse caso aqui, ó, esse caso aqui, como eu separei duas bolinhas brancas desse lado e duas desse lado, ele não vai ser equivalente por reflexão a nenhuma dessas. Como aqui eu tenho 3 separadas e aqui eu tenho 2 e 2, não tenho como obter essa em função dessas aqui anteriores. Logo, essa aqui é outra pulseira diferente. Concluímos que, para 3 bolinhas pretas do lado uma da outra, temos duas pulseiras diferentes. Então, aqui no caso, vamos ter duas possibilidades. Agora, vamos analisar a situação em que duas bolinhas pretas estão juntas e as outras estão separadas. Novamente, como tem que ter a separação, essas duas têm que estar sempre brancas. Então, vamos separar aqui, ó. Separei. Temos agora 4 bolinhas para analisar, mas essas 4 bolinhas, eu tenho a seguinte situação. Eu preciso preencher 2 pretas. Bom, se temos que preencher 2 pretas, vamos ver as possibilidades. Essas 2 pretas que sobraram, elas podem, por exemplo, estar juntas uma da outra ou separadas. Se elas estiverem juntas, vai acontecer a mesma história que aconteceu com a 3 bolinhas pretas juntas e uma separada. Ó. Eu posso pintar as 2 bolinhas pretas aqui, as 2 bolinhas pretas aqui, ou ainda eu posso pintar as 2 bolinhas pretas aqui. Só que, de novo, se eu pegar aqui e refletir em torno dessa linha aqui vermelha, e refletir essa figura em torno dessa vermelha, veja que essas 2 bolinhas pretas vão exatamente para essas 2 bolinhas pretas aqui, se refletindo aqui, ó, essas duas com essa. Então essas duas aqui, novamente, são 2 possibilidades equivalentes. Logo, essas configurações dão origem à mesma pulseira. Então esse segundo caso aqui eu vou ignorar. E essa aqui vai ser uma pulseira que é diferente dessa, porque aqui eu tenho 2 bolinhas brancas, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho uma. Não tem como obter uma a partir da outra, nem girando e obviamente também não refletindo. Então já encontramos 2 pulseiras diferentes, com 2 bolinhas pretas juntas, tais que as outras 2 também estão juntas. Mas elas podem estar separadas também, né? Então vamos pintar aqui, ó, as 2 juntas, a nossa linha aqui de divisão. Essas aqui podem estar as 2 bolinhas pretas separadas. Se elas estiverem separadas, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar as duas assim, que elas não podem estar juntas, tem que separar. Ou então, eu posso colocar essas duas assim, esta aqui eu posso pintar aqui, e esta pintar aqui. Agora, observe, será que uma dessas é reflexão da outra? Observe, essas duas aqui, quando eu giro, como aqui tem um espaço de uma, aqui espaço de uma, aqui espaço de duas, se eu girar para cá, por exemplo, esta aqui vai se transformar nessa, tá vendo? Então, o que acontece? Se eu refletir, essas duas vão se transformar na mesma. Isso quer dizer que essas duas são a mesma possibilidade. Então, isso aqui só gera uma opção, que é essa aqui. Mas eu posso pegar essas duas aqui bolinhas juntas e também fazer o seguinte. Como eu tenho a divisão aqui, eu posso escolher os extremos. Posso escolher aqui os meus extremos. Nesse caso, de eu escolher os extremos aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter também uma possibilidade que não equivale a essa, porque aí aqui eu vou ter espaço 1, 2, 1, e aqui é 1, 1, 2 o espaço. Como eu tenho então esse espaço aqui de duas, eu não tenho como obter esta aqui em função desta aqui nem por rotação, nem por reflexão. Então, nós obtivemos o quê? 2 possibilidades de pulseiras, tais qual as 2 bolinhas pretas estão juntas e as outras 2 aqui embaixo também estão juntas, e 2 possibilidades de pulseira nas quais 2 bolinhas pretas estão juntas e as outras 2 estão aqui separadas. No total, então, nós obtivemos 2 mais 2, 4 possibilidades para 2 bolinhas pretas juntas. Falta analisar se as 4 bolinhas pretas estiverem separadas. Mas olha só o que acontece. Se as 4 bolinhas pretas estiverem separadas, eu tenho que fazer igual eu fiz no item anterior, de ficar selecionando. Né? Se eu escolher essa bolinha para ser preta, essas duas têm que ser branca. Então essa aqui tem que ser preta, essa também tem que ser preta. Essa tem que ser branca, essa tem que ser branca, então essa tem que ser preta. E aí nós vamos ter só essa opção, que obviamente é a única, porque qualquer outra situação que eu pinte assim, eu posso obter ela a partir da rotação.
Então, no caso de ter as 4 bolinhas pretas separadas, ou apenas uma bolinha preta junta, em outras palavras, eu vou ter uma possibilidade apenas. No total, eu tenho 1 mais 2 mais 4 mais 1, que corresponde a 8 possibilidades. Logo, há 8 pulseiras diferentes que podem ser feitas. E aqui, nesta figura, nós temos uma ilustração dessas 8 possibilidades de uma maneira mais bonitinha. Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Vamos ver aqui essas figurinhas e tentar entender o que é uma sequência especial que a Aninha inventou. Bom, temos 2 cartões aqui, 13 e 9. Essa sequência é especial. E por que ela é especial, né? Porque, segundo a Aninha, os 2 cartões vizinhos precisam ser múltiplos um do outro. O que quer dizer que um número é múltiplo de outro? Quer dizer que eu consigo escrever ele como sendo produto de outro vezes algum número. Como assim? O 9, eu consigo escrever ele como sendo 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3 é 9. Isso quer dizer que o 9 é um múltiplo de 3. Portanto, como os 2 cartões, um é múltiplo do outro, essa sequência é especial. Agora essa sequência aqui, olha, ela também é especial. Por quê? 2 com 6. O 6 eu consigo escrever como sendo 2 vezes 3. Logo, o 2 vezes 3 vai dar 6, então o 6 é um múltiplo de 2. Em outras palavras, né, o 6 é divisível por 2, ou 2 é um divisor de 6. Então, a gente sabe que o 6 é 2 vezes 3. E o 6 com 1? Olha só, o 6 eu posso escrever como sendo 1 vez o 6. Então, eu sei que o 6 é 1 vezes 6, então o 6 é um múltiplo do 1. E aqui da mesma forma, o 5 com 1, o 5 é 1 vezes 5. Então, de novo, como a gente já observou, o 5 é um múltiplo de 1. Agora aqui, essa sequência não é especial. Vamos ver por quê? 4 com 2. Mas espera aí, 4 é 2 vezes 2, não é? Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem 2, quando multiplica por alguém dá outro número, então quer dizer que o 4 é um múltiplo de 2. Até aqui tudo bem, só que o 2 por 3. Eu não consigo escrever o 3 como sendo 2 vezes alguma coisa. E nem o 2 como sendo igual a 3 vezes alguma coisa. Porque um não é múltiplo do outro. Portanto, como são 2 cartões vizinhos, tais que um número não é múltiplo do outro, essa sequência aqui não é especial. Agora que a gente entendeu como funciona a mecânica dessa questão, vamos aos itens. Item A. Apresente uma sequência especial com 7 cartões começando com 6 de 2. O que a gente viu nos exemplos? Que a regra é sempre a seguinte: um cartão vizinho do outro é múltiplo. Então, por exemplo, aqui o 2 e o 6 é múltiplo do 2. Então aqui eu tenho que colocar um múltiplo de 2 entre 1 e 9. Quem que é múltiplo de 2 entre 1 e 9? Eu posso colocar o 4, posso colocar o 8 também, né? Porque o 6 já está aqui, ele é um múltiplo de 2 também. Então eu vou escolher um dos dois aqui. Tá, vou escolher, sei lá, o 4. Aqui eu vou colocar um múltiplo de 4. Múltiplo de 4 entre 1 e 9. Eu posso pensar no 8, né? 2 vezes 4 é 8. Agora aqui, se eu pensar num múltiplo de 8 entre 1 e 9, eu não vou ter, né? Porque 8 vezes 2 já vai ser 16. Então, eu vou ter que pegar um número aqui, tal qual esse número, se eu multiplicar por algum valor, vai dar 8. Então, vamos fazer o seguinte. Para considerar a maior possibilidade de casos, vamos pegar o número 1. Por quê? O 1 vai ser múltiplo de todo mundo, né? Porque 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3. Em particular, 1 vezes 8 vai dar 8. Então, 1 vai ser múltiplo aqui do 8. Agora, aqui também é a mesma coisa. Eu posso escolher qualquer número que eu não pus aqui ainda. Então, sei lá, vou escolher o 3. E se eu puser o 3 aqui eu tenho que pôr um múltiplo de 3. E um múltiplo de 3 entre 1 e 9 pode ser o 9, já que o 6, que também é múltiplo de 3, já está aqui. Então eu vou pôr 9 aqui. E dessa forma a gente concluiu
uma sequência de 7 cartões especial que começa com 6 e 2. Item B. Apresente uma sequência especial com 8 cartões. Bom, nós precisamos aqui analisar então agora uma sequência que não tem nenhum cartão que foi dado, né? Na outro item, o 6 e o 2 já foram dados. Como aqui não foi dado nenhum item, eu posso escolher qualquer tipo de número para colocar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar sequências e múltiplos. A gente já viu aqui no item anterior que eu tenho essa sequência legal 2, 4 e 8, não é? Então, vamos tentar encaixar em algum lugar a sequência 2, 4 e 8 de cartas. Agora, o 1, ele é como se fosse um cartão coringa, né? Que a regra é clara. Entre quaisquer dois cartões, um é múltiplo do outro, né? Então, se eu colocar o número 1 aqui no meio, eu fico com liberdade para escolher os dois cartões adjacentes, né? Por exemplo, se eu coloco 1 aqui, então aqui pode ser qualquer número e aqui qualquer número, que eles vão ser múltiplos do 1, obviamente. Então 1 é meu coringa, eu também gostaria que 1 tivesse aqui, tá? Bom, e se 1 tá aqui, qual que é outra sequência legal que a gente viu aqui? 1, 3, 9, né? Ó, o 3 e o 9. Então eu posso pensar em colocar o 3 e o 9 também nessa sequência. Ó, eu já tenho aqui 6 números, né? Para organizar. Falta 1. Ah, 1 eu vou pegar o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Sei lá, sobrou 5, 7. Vou pegar, por exemplo, 7. Então, vamos começar. Vamos começar, então, colocando 1 aqui. E o 7, como o 7, por exemplo, não é múltiplo de ninguém, eu posso colocar ele aqui. Que o único número que eu vou conseguir obter o 7 vai ser o 1, né? 1 vezes 7 é 7. Agora, daqui eu posso escolher o que eu quiser. Tá, então eu vou colocar, sei lá, posso escolher essa sequência aqui. Vou pôr aqui o 9 e o 3, por exemplo. Coloquei aqui a sequência 9 e 3. Agora, para chegar aqui em 2 e colocar essa sequência 2, 4 e 8, ó, eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Colocar essa sequência aqui e colocar assim, ó, 2, 4 e 8. Para fazer isso aqui, ó, 2, 4 e 8, eu preciso colocar um número aqui que é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Quem que é múltiplo de 2 e de 3? 6, né? 2 vezes 3. Então, nós completamos uma sequência especial com 8 cartões. 7, 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8. Observe que eu podia ter escolhido aqui o 5 também, né? Ia dar na mesma. 5, 1, 9, 3, 6, 2, 4 e 8 também é uma resposta possível. Item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões em que apareçam os cartões 5 e 7. Ora, nós vimos nos itens anteriores que a carta 1 é a nossa carta coringa, porque eu posso colocar ela em qualquer lugar que aí os vizinhos, ele não se incomoda com os vizinhos. Os vizinhos podem ser qualquer coisa, fazer barulho, que ele não se incomoda. Então, vamos colocar o 1 aqui no meio, porque o que acontece? O 5 e o 7 não são múltiplos um do outro. E a outra coisa, eles são números primos. Então, não vai ter ninguém que vai dividir eles, a não ser eles mesmos e o próprio 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou pôr o 1 aqui no meio, e aí, como 1 é o nosso coringa, o 5 é o múltiplo de 1, o 7 também é o múltiplo de 1. Então, esta aqui é uma sequência especial com 3 cartões, em que aparecem os cartões 5 e 7. Obviamente, eu também podia ter pensado na sequência 7 e 1, 5. E ambas as possibilidades estão corretas. Agora, a gente percebeu o quê? Que o fato de 1 ser é o número que permite com que quaisquer cartas sejam vizinhas, e o 5 e o 7 serem primos, e não admitirem múltiplos entre 1 e 9, que o próximo múltiplo de 5 seria 10, o próximo múltiplo de 7 é 14, né? Agora, os outros dois primos, entre 1 e 9, que é o 2 e 3, eu tenho múltiplos, né? Eu tenho o 6 e o 9, que é menor ou igual a 9, e o 2 tem o 4, 6 e o 8. Então, olha só. Vamos ao item D. Explique por que é impossível formar uma sequência especial com os 9 cartões. Como eu acabei de dizer, a gente tem no item B uma sequência com 8 cartões. Então, aqui, quem ficou faltando aqui? O excluído da jogada aqui foi o 5. Por que o 5 foi excluído? Bom, a gente reparou que o 5 é o número primo, pelo item C, né? Os 5 e o 7 são primos, e a gente não consegue colocar esse 5 perto de ninguém. Diferente do 1, que aceita qualquer vizinho, o 5 já é bem seletivo, ele só consegue ficar perto do 1 nesse caso. Então, como ele só pode ficar perto do 1,
ou ele tem que ser no início ou no fim. Só que não tem como os dois serem no início ou no fim. Então a única possibilidade é eu colocar o 1 e o 5 e 7 juntos. Em algum momento, né, vai ter a sequência aqui dos meus 9 cartões. E em algum momento eu vou ter de colocar 5, 1, 7, ou 7, 1, 5. E aí, como eles não têm múltiplos, eu não posso nem ir para cá, nem escolher um valor para essa carta, e nem escolher valor para essa carta. Tá, eu posso jogar no início, né? 5, 1, 7. Só que se eu jogar no início, eu não consigo concluir aqui. E da mesma forma, se eu jogar no fim, eu não consigo concluir o resto das cartas. Então, por conta disso, eu não consigo formar uma sequência especial com 9 cartões. No máximo com 8 cartões, que é o que está escrito no item B. E como que a gente escreve isso? Então nós concluímos o quê? Que é impossível formar uma sequência de 9 cartões, pois o 5 e o 7 não possuem múltiplos entre 1 e 9 e precisam ser obrigatoriamente vizinhos do 1. Por isso, pelo menos um dos dois não vai poder estar na sequência. Se eu quiser colocar todo mundo, seguindo a regra da Aninha, eu não posso colocar os 5 e o 7 na mesma sequência. Um vai ter que ficar excluído. Por isso que o máximo é 8 cartões, e isto finaliza esta questão. A figura mostra o tabuleiro de um jogo em que o participante começa na casa 0. Em cada jogada, ele lança um dado com faixas numeradas de 1 a 6 e anda o número de casas indicadas pelo dado. Quando, em uma jogada, ele termina em uma das casas especiais em amarelo, ele vai imediatamente para a casa apontada pela seta. Por exemplo, se na primeira jogada o participante obtém um 5, ele vai parar na casa 13. Então aqui a figura tem o desenho desse tabuleiro e vemos que há 3 casas especiais em amarelo. Como o enunciado diz, a casa 5, por causa da seta, leva para a casa 13. A casa 11, que está em amarelo, quando a jogada cai nessa casa, o jogador volta para a casa 3. E quando o jogador atinge a casa 19, segundo a seta, ele tem que retornar para a casa 12. Observe aqui que dessas 3 casas especiais, apenas a casa 5 avança no tabuleiro. A casa 11 retorna 8 posições e a casa 19 retorna 7 posições. Ou seja, apenas a casa 5 é boa para chegar até o final do jogo, já que a 19 e a 11 vão retornar. Vamos aos itens. Item A. Se em suas 3 primeiras jogadas o participante obtiver 6, 5 e 2, em que casa ele vai parar? Bom, aqui vemos que para esse tabuleiro basta seguir os números que o dado forneceu. Vejamos, primeiramente, o jogador obteve o número 6. Então, partindo da casa 0, ele vai contar 6 casas, então, obviamente, ele vai parar na casa 6. Estando aqui na casa 6, agora ele vai andar 5 casas, pois obteve no segundo número do dado o número 5. Então, como ele estava no 6, mais 5, ele vai parar na casa 11. Só que a casa 11 é uma casa especial, é a casa amarela. Então, por causa das regras dadas no enunciado, ele vai voltar à posição indicada na seta, que é a casa 3. Ou seja, ao se obter o número 5, ele vai chegar na casa 11, a casa 11 retorna à casa 3. E por último, ele obteve 2 no dado quando jogou a terceira vez. Então, ele está na casa 3, ao andar 2, ele vai parar na casa 5. Mas, de novo, a casa 5 é uma casa amarela, que é uma casa especial. Então, agora ele vai para a posição indicada na seta, que é a posição 13. E essa é a posição final. Ou seja, se nessas 3 primeiras jogadas ele obtiver essa sequência, ele vai parar na casa 13. Observe aqui que, coincidentemente, apesar de haver todas essas movimentações por conta das casas especiais,
você poderia simplesmente somar o número das casas, que seria 6 mais 5 mais 2, e também obteria 13, apesar de que esse método de resolver estaria errado, já que desconsideraria essas regras especiais sobre as casas amarelas. Mas, por coincidência, acaba sendo o mesmo valor. Ou seja, levando em consideração as regras do jogo, obteremos a posição final do jogador na casa 13. Vamos agora ao próximo item. Item B. Descreva uma maneira de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. A casa 25 está aqui indicada com outra cor, que é a casa que nós queremos chegar. Para chegar nessa casa, nós lembramos que o dado tem os números variando de 1 até 6. Assim, a jogada máxima que você pode obter é o número 6. Mas observe que se você obtiver 6 nas 4 jogadas, então você terá andado no total 6 vezes 4, que corresponde a 24. Então você irá parar da casa 0 até a casa 24, e será impossível obter a casa 25. Dessa forma, nós precisamos obrigatoriamente utilizar uma das casas amarelas especiais no jogo para tentar cumprir o nosso objetivo. Assim, partindo da casa 0, como das 3 casas especiais, a casa 19 e a casa 11, são ruins para a gente, já que elas fazem a gente voltar 7 e 8 casas respectivamente, temos que chegar na casa 5. Assim, partindo da casa 0, para chegar na casa 5, que nos ajuda a avançar até a casa 13, a primeira jogada, se a gente quiser chegar à casa 25, obrigatoriamente é obter 5 no dado. Vamos pensar agora em nossa segunda jogada. Ao chegar na casa 13, falta apenas 12 para chegar à casa 25. E agora, como falta apenas 12 e nós temos ainda 3 jogadas disponíveis, temos várias possibilidades para fazer isso. Mas ainda precisamos tomar um cuidado. A casa 19 é uma casa especial, e essa casa, como dito, retorna 7. Se, na segunda jogada, ao chegar à casa 13, o jogador obtiver 6, ele vai de 13 mais 6 para a casa 19, ou seja, ele retornará para a casa 12. Só que da casa 12 até a casa 25 vão faltar 13 valores. E, como o dado só pode ter o número máximo 6, ele chegará no máximo na casa 12 mais 12, 24, e não conseguirá chegar na casa 25. Portanto, na segunda jogada, ele não pode fazer o número 6. Assim, qualquer outro valor, ele vai conseguir fazer esse objetivo. Então, suponhamos que ele obteve, por exemplo, 5 na segunda jogada. Ele não pode obter 6, mas 5 ele pode. Se ele obtiver 5, ele vai chegar da casa 13 até a casa 18. E agora que ele está na casa 18, faltam 2 jogadas e resta a ele 7 pontos para atingir a casa 25. Assim, tomando cuidado para não chegar na casa 19, ou seja, na terceira jogada não podemos obter 1, quaisquer outras combinações das 2 jogadas, contanto que a terceira jogada não seja 1, vai fazer com que nós cheguemos ao 25. Então, por exemplo, aqui, podemos na terceira jogada obter 2 números de dado, que aí o nosso jogador irá para a casa de número 20. Em sequência, para chegar na casa 25, resta a quarta jogada o dado apresentar o número 5. Assim, uma possibilidade de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas é fazer 5 na primeira jogada, 5 na segunda jogada, 2 na terceira jogada e 5 na quarta jogada. Iremos primeiro da casa 0 à casa 5, que leva para a casa 13 na primeira jogada, na segunda jogada de 13 até a casa 18, para a terceira jogada a casa 18 até a casa 20 e a quarta jogada a casa 20 a casa 25. Lembro aqui que existem várias possibilidades a partir dessa segunda jogada. A primeira jogada obrigatoriamente precisa ser 5, mas a segunda jogada não pode ser 6, e aí a terceira jogada está condicionada à segunda,
e aí a quarta jogada fica relativamente livre. Então há várias possibilidades aqui para chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. Vamos agora ao item C. Explique por que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 jogadas. Bom, o item B nos mostrou que é possível sim chegar à casa 25 com 4 jogadas. Inclusive, exploramos também a possibilidade que nós temos várias opções para lograr esse objetivo. Então, vamos aqui analisar por que com 3 jogadas não é possível chegar à casa 25. Observe que, como discutido, a primeira jogada obrigatoriamente teria de ser uma jogada do 5 no dado, porque aí nós vamos nos aproveitar da regra da casa amarela especial e iríamos direto para a casa 13, o que já seria literalmente meio caminho andado. Então, chegamos na casa 13. Agora que chegamos na casa 13, resta-nos 25 menos 13, que corresponde a 12 casas. Mas, restando 12 casas, nós precisamos obter então no dado 2 vezes o 6. Bom, se nós pegarmos o dado 2 vezes e obtivermos 2 6, nós vamos andar 12 casas no total. Então, chegaremos à casa 25. Então quer dizer que o enunciado está errado? Precisamos tomar um pouco de cuidado. Por quê? Observe, se o dado na segunda jogada... Bom, na primeira jogada nós chegamos do 5 até o 13. Se no segundo dado nós obtivermos o número 6, nós iremos parar na casa 13 mais 6, que é a casa 19. Só que a casa 19 é uma casa especial amarela, e ela faz com que a gente retorne à casa 12. E aí, da casa 12 para a casa 25, não teremos como, em apenas uma jogada, obter o número necessário, que seria de 13, já que o dado só vai até 6. Ou seja, quando no segundo dado nós obtemos 6, na verdade, ao invés de ir para a casa 19, nós retornamos para a casa 12, saímos da casa 13 para a casa 12. E assim fica impossível nós chegarmos até a casa 25 nessa última jogada. Como a única opção, começando do 0 para chegar ao 25, é obrigatoriamente passando por essa casa especial, não tem essa jogada, a primeira jogada aqui obrigatoriamente, para maximizar a nossa chance de vitória, tem que ser a jogada 5, então concluímos que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 jogadas. Com 4 jogadas, há várias opções, como mostrado no item B. E isto aqui finaliza a resolução desta questão. Em uma fila há 100 pessoas. A primeira e a terceira posições da fila são ocupadas por homens. A cada 5 posições consecutivas, há 3 mulheres e 2 homens. Por exemplo, nas posições 13, 14, 15, 16 e 17, há 3 mulheres e 2 homens. Quantas mulheres há na fila? Bom, vamos analisar. Esta fila possui no total 100 pessoas. Então, é uma fila que a gente sabe que vai ter no total 100 pessoas. Só que a cada 5 posições consecutivas, há 3 mulheres e 2 homens. Então, se eu pegar aqui só de ilustração as primeiras 10 posições, se eu dividir aqui no meio, 5 para cá, 5 para cá, eu sei que aqui tem 3 mulheres, eu vou colocar a mulher com a letra M, e 2 homens. Aqui as posições de 1 até 5. Aí as posições daqui de 6 até 10, também vai acontecer a mesma coisa, 3 mulheres e 2 homens. Ou seja, a cada bloquinho de 5, eu vou ter sempre 3 mulheres e 2 homens. Para saber o total de mulheres na fila, eu quero saber quantos bloquinhos de 5 eu tenho nessa fila que tem 100 posições. Bom, se eu dividir 100, que é o total de pessoas na fila, em blocos de 5 pessoas, se eu dividir 100 por 5, o total vai ser de exatamente 20 blocos, né? E não vai sobrar nenhuma pessoa, porque 20 vezes 5 é 100. Então, eu vou ter no total 20 blocos de 5 pessoas. Em cada bloco, o enunciado nos diz que tem 3 mulheres. Bom, existem 20 blocos. Cada bloco tem 3 mulheres.
Então, o total de mulheres na fila é 20 vezes 3, que corresponde a 60 mulheres. E isso aqui vai finalizar nosso item A. Observe que isso aqui é uma invariante em relação à posição que eu pegue. Se eu pegasse de 1 até 6 aqui, também aconteceria a mesma coisa. Ia dar sempre, eu podia dividir em 20 blocos, e aí o número de mulheres seria sempre 60. Por isso que há 60 mulheres na fila. Item B. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Para simplificar a escrita, vamos adotar H, a letra H para homem e a letra M para mulher. Sabemos pelo enunciado que a cada 5 posições há 3 mulheres e 2 homens. Então, se eu quebrar aqui no meio, né, igual a gente fez no item A, na posição 5, eu sei que daqui para cá, nessas 5 primeiras posições, tem 2 homens e 3 mulheres. Ah, mas a posição 1 e a posição 3 é homem. Tem que ter 3 mulheres aqui. Então a posição 2 tem que ser uma mulher, a posição 4 tem que ser mulher, e a posição 5 também tem que ser mulher, né? Porque aí, ó, 3 mulheres e 2 homens. Vai satisfazer o enunciado. Agora, observe que essa condição é a cada 5 posições consecutivas. Então, se vai da posição 1 até a 5, da posição 2 até a posição 6, a mesma coisa tem que acontecer. Tem que ter aqui 3 mulheres e 2 homens. Bom, eu tenho 3 mulheres aqui, ó, 1, 2, 3, e um homem. Então, para dar 2 homens, aqui tem que ser homem. Agora a mesma coisa, da posição 7 até a posição 3, de novo, tem que ter 3 mulheres e 2 homens. Aqui é homem, aqui é homem, aqui é mulher, mulher. Então, para dar 3 mulheres, falta uma mulher aqui. Então, a posição 7 é mulher também. E aí a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Da posição 4 até a 8 também. Tem que ter 3 mulheres e 2 homens. Aqui eu já tenho 3 mulheres, ó, 1, 2, 3, e um homem só. Então aqui vai ser homem. Posição 9, de novo, da posição 5 à posição 9. O que nós temos aqui? Ó, posição 5 à posição 9. Temos 2 mulheres e 2 homens. Falta o quê? Falta uma mulher. Então aqui vai ser mulher. E finalmente a posição 10 são as últimas 5 aqui. Ó. Homem, mulher, falta uma mulher. Portanto, nós completamos a tabela com essa sequência. A sequência vai ficar homem, mulher, mulher, e aí a sequência se repete. Homem, mulher, mulher, mulher. Se eu for fazer a posição 11, o que vai acontecer? Vai ter de novo 3 mulheres e um homem, aqui vai vir homem de novo. Então, repare no seguinte, que a cada 5 posições, a cada bloco de 5, a sequência vai ser sempre a mesma, vai ser sempre homem, mulher, mulher. Homem, mulher, mulher, e assim por diante. O item B é só completar essa tabela com a posição de 1 a 10, mas essa observação aqui vai ser fundamental para o próximo item. Item C. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Ora, como eu acabei de observar, no item B, a gente reparou que a sequência de 5 e 5 é sempre homem, mulher, mulher. Não importa aqui, ó. Aqui é a posição 5, a posição 4, a posição 3, aqui é a posição 10, 9, 8. Então o que acontece? Se a cada bloco de 5 a sequência é sempre essa, a sequência é sempre homem, mulher, mulher, em particular, se eu for de 5 e 5 até chegar no final, na posição 100, essa mesma sequência vai se repetir. Então, quais vão ser as últimas 5 posições? A posição 96, 97, 98, 99 e 100. Vão ser justamente essa sequência aqui. Então, a 96 vai ser homem, 97 mulher, e aí 98 vai ser homem, 99 vai ser mulher, e a 100 também vai ser mulher, porque como eu disse, a sequência aqui se repete desde o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar em 96, 97, 98, 99 e 100. De 5 em 5 a sequência é sempre a mesma. Justamente por isso essa sequência aqui fica, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, né? Como eu falei, até chegar a 96, 97, 98,
99 e 100. Observe aqui que cada coluna deixa o mesmo resto na divisão por 5. Então, todos os números que deixam o resto 1 na divisão por 5 vão ser homens, assim como todos que deixam o resto 3 na divisão por 5 também vão ser homens. Isso é uma coisa bem interessante para se notar. Por isso que, como 98 deixa resto 3 na divisão por 5, vai corresponder a um homem, e as duas demais posições vão corresponder a mulheres. Por isso aqui vai ser homem, mulher e mulher. E isto finaliza esta questão. Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer três deles, alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham a seguinte propriedade: o número central deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Temos aqui a figura da prova que explica para a gente o que significa isso que está escrito aqui. Ó. Temos esse quadro aqui, lembra até um quadrado mágico um pouco. E qual que é a propriedade que ele tem? Esse número que está no meio aqui, por exemplo, esse 11, ele é a média aritmética dos números vizinhos. Ó. 11 é 19 mais 3 dividido por 2. Isso acontece com todas as possibilidades de soma na horizontal, vertical ou diagonal. Então temos 3 aqui na horizontal, 3 na vertical e 2 aqui na diagonal. Então no total vamos ter 8 médias aritméticas que estão indicadas aqui. Essas 8 médias, então, fazem essa propriedade do nosso quadrado, que é uma espécie de quadrado mágico, só que com outra propriedade, né? Então, por exemplo, 14 é 19 mais 9 dividido por 2, igual está escrito aqui. Então, em vista dessas propriedades, vamos resolver esta questão. Item A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Vejamos aqui. Sabemos que o número que está no meio é a média aritmética do número do canto, né? Então, esse número aqui do meio a gente sabe descobrir, não sabe? Tem esse 2 aqui, o 14 aqui. Se a gente fizer a média, vai descobrir esse. Então, ó, 2 mais 14 dividido por 2 vai ser 16 dividido por 2, que é 8. Portanto, o número aqui no meio vai ser 8. Agora, veja aqui, nessa coluna aqui, nessa vertical aqui, temos 2 e 10 e tem outro número aqui que a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que a média aritmética de 2 com este número aqui tem que ser 10. Então vamos supor que esse número aqui é x, tá? Que esse aqui vale x. Então o que a gente sabe que 2 mais esse número aqui que a gente vai chamar de x, tudo isso aqui dividido por 2, porque é a média aritmética, tem que dar esse número do meio, que é 10. Então a gente sabe que o x corresponde a fazer 2 vezes 10, que é 20, menos, o 2 está somando aqui, vai subtrair, menos 2. Então isso vai ficar 20 menos 2, 18. Portanto, o número que está aqui vai ser 18. Então observe que quando a gente quer descobrir esse número aqui, não o do meio, o número que vai estar aqui vai ser justamente 2 vezes o do meio, menos o de cima. E a mesma coisa aqui. Se a gente quisesse descobrir esse número 2, esse 2 é justamente 2 vezes 10, que é 20, menos 18. Agora que nós já sabemos essas duas, vamos ver aqui, a gente pode descobrir esse aqui da diagonal, porque a gente sabe o 14 e o 18. Esse número aqui vai ser a média aritmética de 14 com 18. Ó. 14 mais 18 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Portanto, aqui no meio temos 16. Agora ficou mais fácil, né? A gente sabe achar este, né? Então, a gente vai usar aquela mesma técnica que a gente usou aqui, né? Quem que é esse número aqui? Esse número aqui vai ser 2 vezes o do meio menos o do canto. Então, 32 menos 10, 22. Igual a gente fez aqui. 2 vezes do meio menos do canto. Vamos aplicar a mesma música aqui, ó. Quem que vai ser o número daqui de baixo? Vai ser 2 vezes o meio, 2 vezes 16, menos o canto, que é 8. 32 menos 8, 24. E finalmente aqui você escolhe agora, temos 3 possíveis médias aritméticas para fazer. Vamos fazer, por exemplo, essa aqui da diagonal, né? Então aqui vai ficar quanto? De novo, 2 vezes o do meio, 2 vezes 16, 32, menos 2, 30.
Portanto, esse aqui vai ser o tabuleiro preenchido e você pode observar que todas as 8 linhas, né, de linhas horizontais, diagonais e verticais, elas vão obedecer à regra da média aritmética. Vamos agora para o próximo item. Item B. Preencha o quadriculado abaixo, seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Vamos tentar adotar aqui a mesma estratégia do item A. Então, como que eu posso fazer? Eu posso, então, tentar descobrir um termo sabendo outros dois. Só que olha que em cada linha e coluna e diagonal, você sabe um termo. Tem dois que a gente não sabe. Então, a gente não consegue fazer a conta direto igual no item A. Temos que adotar outra estratégia. Bom, a gente reparou quando estava fazendo o preenchimento daquele quadriculado que quando a gente quer descobrir o número do canto, esse número do canto aqui é 2 vezes o meio menos esse. Ou então esse número do meio é a média aritmética dos dois números dos cantos. Vamos então chamar um dos números, por exemplo, aqui de x. Nós queremos saber o valor de x. Para isso, vamos tentar descobrir o que a gente consegue fazer. Vamos preencher as outras casinhas com base nesse valor de x. Bom, essa casa aqui a gente sabe o valor, né? Porque essa aqui vai ser 2 vezes a do meio menos o canto, aquela regrinha. Então vai ser 2 vezes x menos 9. Vai ser essa casa aqui. E agora, essa casa aqui a gente também já sabe descobrir, né? A gente sabe que é 2 vezes a do meio menos o canto. Então vai ficar 2 vezes a do meio, então é 2 vezes 2x menos 9, menos a do canto, que é 20. O que vai dar isso? Vai dar 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 9 menos 18, menos 20. Isso aqui então vai dar 4x menos 18 menos 20, menos 38. Bom, agora a gente sabe aqui o do 7. Aqui a gente sabe pegar essa casa aqui, né? Que casa vai ser essa? Vai ser 2 vezes o meio menos o canto? Então vamos de novo. 2 vezes 7 menos o canto. O canto é quanto? 4x menos 38. Então agora vamos fazer essa continha aqui. 2 vezes 7, 14, menos 4x, e aqui vai ficar menos com menos, mais. Então, mais 38. 38 mais 14 vai ser 52. Isso aqui vai ficar 52 menos 4x. Agora, de novo, nós podemos fazer aqui também. Vamos descobrir que casa é essa. Qual é essa casa? Esta casa aqui, a gente sabe que é 2 vezes 9 menos o canto. Só que, olha, o nosso objetivo é descobrir o valor de x. E assim que a gente descobrir o valor de x, preencher o quadriculado com números. Então, veja, com o preenchimento que a gente fez, veja que depois que eu coloquei 52 menos 4x, eu preenchi essa diagonal. E todas as somas, elas devem obedecer à regra da média aritmética, todas as linhas, né? Então, quem que é x? O x, que está aqui no meio, ele é a média aritmética de 20 com esse número que está aqui em cima. Então, ele vai ser 20 mais esse número aqui de cima, que é 52 menos 4x. Tudo isso dividido por 2, que é a média aritmética, né? Opa! Então, nós obtivemos uma equação de primeiro grau em x. Se a gente resolver ela, nós sabemos o valor de x, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes o x passa multiplicando aqui, 2x é igual a 20 mais 52, 72. 72 menos 4x. Então, isso aqui vai ficar, menos 4 passa somando, 6x igual a 72. Portanto, isso significa que o x vale 72 dividido por 6, que corresponde 12. Portanto, a gente descobriu o quê? Que o valor de x é 12. Vamos então reescrever esse quadrado aqui, colocando 12 no lugar de x? Então, aqui no nosso quadrado, o número central é 12. Podemos preencher igual aos outros, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes 12, 24. 24 menos 9, 15. Então, aqui vai ser 15. Agora, a gente descobre aqui, né?
4 vezes 12 vai ser 48. 48 menos 38 vai ser 10. Agora a gente descobre aqui, né? 7 e 10 eu quero descobrir aqui. Então esse número aqui vai ser 2 vezes o meio, 14 menos 10, que é 4. De novo, agora aqui. Que número que é aqui? 2 vezes o meio, 2 vezes 9, menos 4, então vai ser 14. E aqui no meio, 2 vezes 12, 24, menos 7, 17. Portanto, este aqui é o quadriculado preenchido seguindo as mesmas regras, de acordo com esse quadriculado inicial. Marco ganhou 2 tapetes retangulares medindo 2 metros de largura por 7 metros de comprimento cada um. Inicialmente, Marco colocou os 2 tapetes de modo a encaixá-los exatamente sobre o piso de uma sala quadrada, conforme mostrado na figura. Item A. Qual é a área do piso da sala não coberta pelos tapetes? Nessa questão, então, nós temos esses 2 tapetes, esse tapete azul e esse tapete rosa. Eles foram colocados aqui sobrepostos a esse quarto quadrado aqui. E queremos saber a área do piso não coberto pelo tapete, ou seja, queremos saber a soma desses 4 retangulinhos aqui que a gente tem. Este e este. Calcular cada lado de um e depois somar pode ser um pouco mais dificultoso. Vamos então tentar achar um raciocínio um pouquinho melhor para isso. Bom, a gente sabe que cada um desses tapetes, conforme o enunciado diz, tem 7 metros de comprimento e 2 de largura. Então aqui é 7, aqui é 2. Agora, se aqui é 7 e no tapete azul aqui também é 7, sabemos que esse lado aqui tem que medir o mesmo que esse aqui. E nós sabemos também que esse outro lado aqui tem que medir o mesmo que esse aqui. Então, isso significa que esse quadrado, a área do quarto, corresponde a 7 vezes 7. Ou seja, 7 ao quadrado, que é 49, corresponderia à área total do quarto. Só que queremos a área não coberta pelos tapetes. Então, basta subtrair qualquer área coberta. Bom, a área foi coberta por 2 tapetes. Cada tapete é 2 por 7, então vamos subtrair a área dos 2 tapetes. Um tapete é 2 por 7, então é 2 vezes 7. Só que eu tenho 2 tapetes do 2 por 7, então vamos subtrair 2 vezes 7 vezes 2. Só que observe o seguinte, se eu faço essa conta aqui, subtraio isto aqui, eu estou subtraindo esta área em rosa aqui e a área em azul, só que eu tenho uma sobreposição dos 2 tapetes. Observe que nesse trecho aqui, os 2 tapetes estão sobrepostos, nesse quadradinho aqui que foi formado. Se eu simplesmente subtrair do 49 esta conta aqui, eu vou estar tirando esse quadrado que eu fiz aqui 2 vezes. E aí eu vou estar tirando a área a mais. Então, a área que esses 2 tapetes ocupam corresponde à soma das áreas dos 2, tirado a área da sobreposição. Vamos subtrair, então, a área dessa sobreposição aqui. E como calculamos a área dela? Veja que esse segmento aqui corresponde a esse, porque eles são paralelos. Então, aqui mede 2. E da mesma forma, como aqui o comprimento desse tapete é 2, aqui também é 2. Logo, isto aqui é um quadrado 2 por 2 e sua área é 2 ao quadrado. Assim, a área pedida corresponde a resolver essa expressão numérica aqui. Ficamos com 49 menos 2 vezes 7 vezes 2 é 4 vezes 7, que é 28. 2 ao quadrado é 4, 28 menos 4. Isso aqui vai ficar 49 menos 24, que corresponde a 25. Portanto, isso significa que a área do piso da sala não coberta pelos tapetes é de 25 metros quadrados. Agora, Marco resolveu tirar os tapetes dessa sala e colocá-los em um quarto retangular, conforme indicado na figura. A linha tracejada é uma diagonal comum a ambos os tapetes. Todos os vértices dos tapetes estão sob o contorno do piso. Então ele obteve essa nova configuração aqui nesse outro quarto retangular. Item B. Qual que é a área do piso do quarto? Agora nós queremos saber a área total do piso do quarto. Para isso,
vamos fazer a mesma coisa. Como isso aqui é um retângulo, vamos tentar descobrir o valor desse segmento aqui, valor desse aqui, e simplesmente multiplicarmos os lados. Agora, observe que esse segmento aqui é paralelo a esta diagonal aqui. Logo, se eu calcular o valor dessa diagonal, eu vou conseguir calcular esse lado aqui. Vamos começar por ele. Agora, veja que isso aqui é o tapete, sabemos que esse pedaço aqui mede 2 e que esse outro pedaço aqui mede 7. Então, como ele é um retângulo, isso aqui é um ângulo reto de 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo e esse segmento em preto que eu quero calcular é justamente a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui que eu desenhei. Assim, para nós calcularmos o valor dessa diagonal e dessa medida do retângulo, consequentemente, basta realizar aqui o teorema de Pitágoras. Chamando essa medida aqui de x, vamos fazer o seguinte, ó, x ao quadrado, o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto corresponde a 2, então é 2 ao quadrado. O outro cateto corresponde a 7, 7 ao quadrado. Realizando a conta aqui, então x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado é 4, 7 ao quadrado 49. Vou passar a raiz aqui, então a gente conclui o quê? Que x é igual à raiz quadrada de 49 mais 4, que é 53. Ok, x é a raiz quadrada de 53. Descobrimos um lado aqui, estamos em meio caminho andado. Basta agora a gente descobrir o valor do outro comprimento. Agora, veja aqui, esse comprimento aqui, eu posso dividir aqui no meio por essa diagonal, corresponde a 2 vezes a altura desses triângulos aqui, ó. Se eu fizer a altura desse triângulo aqui, esta altura tem o mesmo comprimento desse pedaço aqui. E da mesma forma, a altura aqui tem o mesmo comprimento daqui. E aí esses dois triângulos, obviamente, como isso aqui é um retângulo e isso é uma diagonal, eles são dois triângulos congruentes. Aqui também mede 2, aqui mede 7. Logo, esse segmento aqui é 2 vezes a altura desse triângulo aqui. Como vamos calcular a altura desse triângulo aqui? A gente pode usar o argumento de área, né? Porque o que acontece, ó? Qual que é a área desse triângulo aqui? A área desse triângulo corresponde à metade da área desse tapete azul. A área do tapete azul, a gente sabe que é 7 vezes 2. Metade da área do tapete azul é 7 vezes 2 dividido por 2, que é 7. Isso significa que a área desse triângulo aqui é 7. Só que 7 também é a medida da área da base vezes a altura dividido por 2. Mas a base a gente sabe que é x. X é a raiz de 53. Então, é a base, raiz quadrada de 53, vezes a altura, que eu quero descobrir, eu vou chamar de h, vezes a altura h, tudo isso dividido por 2. Logo, nós descobrimos o quê? Isolando h. h é igual, passa o 2 multiplicando, 7 vezes 2, 14. O raiz de 53 está multiplicando h, vai passar dividindo h. Raiz de 53 divide. Logo, a altura h, que é esse pedacinho aqui, corresponde a 14 dividido por raiz quadrada de 53. Esse comprimento todo aqui é 2 vezes h. Então, esse comprimento todo aqui corresponde a 2 vezes isso, que é 14 vezes 2, 28, dividido por raiz quadrada de 53. Moral da história, concluímos que isto aqui é 28 dividido por raiz quadrada de 53. E antes de se preocupar de racionalizar essa fração feia aqui e tudo, nós vamos atentar ao que nós queremos. Queremos a área do piso. Ora, se nós descobrirmos os dois comprimentos, a área do piso, que é a área desse retângulo, é simplesmente multiplicar esses dois comprimentos. Então, qual que vai ser a área? Vai ser raiz quadrada de 53, que é esse segmento aqui, essa medida desse segmento, vezes esse segmento aqui, que mede quanto? Mede 28 dividido por raiz quadrada de 53. E aí, para nossa sorte, magicamente a raiz quadrada de 53 vai cortar aqui com aqui. E o resultado final que sobrou foi o quê? 28. Logo, concluímos que a área total do piso do quarto, nesse caso, é de 28 metros quadrados. Item C.
explique por que a área do piso do quarto não coberta pelos tapetes é igual à área da sobreposição dos tapetes. Nessa situação aqui, a sobreposição dos tapetes vai corresponder a esse losango aqui que está sendo destacado. E nós queremos provar que esta área desse losango aqui corresponde à mesma área de todos os pedacinhos daqui que não estão cobertos pelos tapetes. Como que nós fazemos para fazer o cálculo das respectivas áreas? Nos itens anteriores, no item A, por exemplo, o que nós fizemos para calcular a área do piso não coberta pelo tapete? Bom, a área total do piso, a gente reparou, que eu vou chamar de A, a área total do piso, a gente reparou no item A que era o quê? Era a soma das áreas dos tapetes menos a área da sobreposição, não é? Então vamos fazer a mesma fórmula. A área total menos a área da sobreposição dos tapetes corresponde à área que não foi coberta. Então a gente sabe que a área total menos a área de sobreposição dos tapetes, qual que é a área da sobreposição? A área da sobreposição é a soma das áreas dos tapetes, que eu vou indicar de S, menos a área que está sobreposta, que é essa parte em amarelo aqui, que eu vou indicar de AS, área sobreposta. Isso aqui corresponde à área não coberta. Então eu vou indicar NC como sendo a área não coberta. Nós queremos provar que a área do piso não coberta, que é esta aqui, é igual à área de sobreposição, que esses dois valores são iguais. O que a gente sabe do item anterior? Do item B, a gente calculou que a área do piso é 28 metros quadrados. Então a área total do piso, a área total é esta aqui, vai ser 28 metros quadrados. A área da sobreposição aqui vai ser exatamente 14. Então esse pedaço aqui, que é essa área que está ocupada pelos dois tapetes, vai ser 14. Isso significa que essa área aqui que não foi coberta também corresponde a 14, porque fica 28 menos 14. Logo, que nós acabamos de descobrir que esse NC, que é a área não coberta, é 14. Queremos provar que ela é igual à área da sobreposição. Mas qual que é a área da sobreposição? É a área S, a S. A gente sabe que S é a soma das áreas dos dois tapetes, que é 28. Então a gente sabe que S corresponde a 28. A gente quer saber quanto é AS. Só que eu sei que S menos AS vai dar 14, porque a gente viu no item anterior que essa área de sobreposição é 14. Logo, 28 menos esse valor é 14, isso significa que o AS vale 14. Logo, a gente concluiu que a área que está sobreposta, que é a área desse losango aqui, é 14, a área não coberta é 14, e, obviamente, esses dois valores são os mesmos.